comentar com vocês hoje um pouco aqui sobre a escala de fobia social de Leibowitz, que é um instrumento de avaliação da fobia social, tá? E conversar com vocês um pouquinho hoje aqui sobre alguns objetivos, né, dessa escala, fazer algumas reflexões críticas sobre ela e comentar alguns itens aqui da escala, tá? Eu estou com ela em mãos aqui, ó. Escala de fobia social de Leibowitz, tudo bem? É um dos instrumentos aí mais utilizados na prática clínica para avaliação do nível de gravidade ou do nível de intensidade dos sintomas de ansiedade social do indivíduo, tá? Eu, particularmente, eu utilizo sempre essa escala aqui quando eu vou atender, né, vou iniciar um trabalho com um indivíduo com ansiedade social, tá? Por quê? Porque ela tem algumas vantagens, né, no sentido de ser uma escala de fácil utilização, né, uma escala relativamente rápida, tá? E o processo de, digamos assim, de análise, né, dos resultados da escala também é um processo bastante simples e eu vou estar comentando ele aqui com vocês também. Tudo bem? Bom, essa escala aqui é uma escala que eu já dou para o cliente já no primeiro atendimento. Tudo bem? A grande parte, né, gente? Grande parte aí dos clientes que eu atendo, como eles vêm através do projeto, né, ou do canal do YouTube, ou do Instagram, basicamente, eu já sei, né, previamente, que são clientes que apresentam aí uma demanda, né, dificuldades ligadas à ansiedade social. Tudo bem? E, via de regra, isso acaba se confirmando na entrevista inicial e eu já passo logo de cara essa escala de avaliação aqui. Tudo bem? Gente, é uma escala quantitativa, tá? Então, assim, ela tem por objetivo, como eu falei no início, mensurar o nível de gravidade dos sintomas de ansiedade social, tá? Então, assim, o resultado final dessa escala, como é que eu vou dizer assim? A gente não deveria, que eu digo assim, né, o terapeuta e o cliente, a dupla terapêutica, nós não deveríamos nos apegar tanto assim ao resultado quantitativo da escala. Por quê? Porque, como toda escala, né, como todo instrumento quantitativo, ele tem um certo grau de imprecisão nos itens, né? Então, por exemplo, né, vamos começar falando um pouquinho aqui sobre a escala. A escala, ela traz aqui, ela tem 24 itens, tá? Ela é composta de 24 itens. Esses itens, eles consistem de comportamentos sociais, tá? Ou de situações sociais, tá? De modo que esses 24 itens, eles são distribuídos em termos de ansiedade de desempenho, né? Ansiedade de desempenho social e ansiedade de interação social, né? A gente tem essas duas categorias, né? ou duas dimensões da ansiedade social. Hoje em dia a gente tem uma terceira dimensão aí, que são situações de observação, né? Em que o cliente ele apresenta os sintomas de ansiedade social enquanto ele é observado, mas como essa escala aqui ela é relativamente antiga, ela até inclui aqui situações de observação, mas elas não são classificadas assim. Elas são classificadas como situações de desempenho. Ok? Bem, então ela traz esses 24 itens e traz duas categorias de avaliação que são medo ou ansiedade, tá? Em que o sujeito ele vai classificar o nível de ansiedade dele de 0 a 3,
Tá? 0 significa nenhuma ansiedade, 1, ansiedade leve, 2, ansiedade moderada e 3, que é o nível máximo aqui, ansiedade intensa. Tudo bem? E uma segunda categoria aqui, né, uma segunda coluna, em que o sujeito ele vai classificar o nível de evitação social dele. Tá? Também numa escala de 0 a 3. Tá? 0, nunca evita. 1, evita ocasionalmente. 2, evita frequentemente. E 3, geralmente evita. Tudo bem? Então, assim, vamos falar um pouco aqui sobre os itens em si aqui dessa escala. Tá? Eu vou citar, né, alguns exemplos de item aqui, de situações de desempenho e situações de interação, e comentar brevemente aqui sobre esses itens com vocês. Tudo bem? Vamos começar então falando alguns itens aqui, algumas situações de desempenho. Tá? Por exemplo, telefonar em público, participar de pequenos grupos, comer em locais públicos, relatar algo para um grupo, trabalhar sendo observado, entrar em uma sala onde os outros já estão sentados. Então reparem, são alguns itens que o próprio instrumento está classificando como situações de desempenho social. Tudo bem? Só que a gente pode fazer algumas críticas a esses elementos, no sentido de que essas situações que aqui são classificadas como situações de desempenho poderiam também ser classificadas como situações de observação, né? Que na época de desenvolvimento do instrumento, o autor ele não incluiu isso aqui porque ainda era uma teoria que estava sendo desenvolvida na época. Tudo bem? Mas, por exemplo, o próprio item aqui já coloca como sendo um item de observação. Né? Então, por exemplo, a gente tem aqui o item 8 e 9. Trabalhar sendo observado, escrever sendo observado. Né? Tem um outro item aqui também que se enquadraria dentro dessa classificação de ansiedade de observação. Comer em locais públicos também. Então repara, esses 3 itens aqui, o sujeito ele está sendo alvo do olhar do outro, da observação do outro. Né? Então a gente poderia, né, classificar esses itens como uma situação tanto de desempenho, né, como uma situação de observação. Tudo bem? De forma que assim, tem outros itens aqui que envolvem os 3 componentes. Ou seja, a gente poderia enquadrar um determinado item aqui tanto numa situação como se fosse uma situação de desempenho, interação e observação. Né? Eu vou citar agora aqui alguns exemplos de situações de interação social. Tá? Falar com pessoas em posição de autoridade, ir a uma festa, falar com pessoas que você não conhece muito bem, encontrar com estranhos, expressar uma discordância ou desaprovação para pessoas que você não conheça muito bem, olhar nos olhos de pessoas que você não conheça bem e assim por diante. Tá? Repara, a crítica que eu quero fazer aqui aos itens, né, desse instrumento, ela se concentra, né, na ideia de que essa classificação em termos de desempenho, interação ou observação é uma classificação muito arbitrária, tá? E uma classificação puramente didática. Por quê? Porque grande parte dos itens aqui eles vão envolver os 3 componentes: observação, interação e desempenho. Eu acho que o exemplo que me parece mais claro disso aqui é o item 15, porque o instrumento ele vai classificar o item 15 da seguinte maneira: ser o centro das atenções.
O instrumento colocou como sendo uma situação de interação, né? Só que quando você é o centro das atenções, você pode estar sendo o centro das atenções numa situação de desempenho, né? Por exemplo, quando você vai dar uma palestra, ou quando você vai falar em público, você está desempenhando uma situação em público, né? E, ao mesmo tempo, obviamente, você está sendo observado, né? Então, embora o instrumento tenha classificado como uma situação de interação, ser o centro das atenções fica um item muito difuso, né? muito vago. E, a meu ver, ele envolve os três componentes. Para mim, isso parece uma questão óbvia, né? Alguns outros itens aqui. Relatar algo para um grupo, né? Obviamente, envolve também ser observado, né? Enquanto você está falando com uma pessoa diante de um grupo, você está sendo observado por esse grupo e você está também interagindo com esse grupo, né? E o instrumento classificou como sendo uma situação de desempenho. Então veja, muitos itens eles acabam caindo numa certa ambiguidade em termos dessas classificações, né? Agora, como eu falei, gente, isso daí é uma coisa secundária, tá? É só para a gente ter uma noção, né, de que tipo de ansiedade social mais predomina no cliente, ou seja, se é mais uma ansiedade de desempenho, se é mais uma ansiedade de interação, né? Ou se é mais uma dificuldade, um desconforto em ser observado e assim por diante, tá? E o quanto que o cliente ele é evitativo em relação a essas situações sociais, tá? Bem, então acho que é basicamente isso, né, que eu ia comentar aqui sobre essa escala, tá? Talvez em vídeos futuros aqui eu traga outras discussões sobre outros instrumentos de avaliação da ansiedade social. Tem um instrumento muito interessante que ele é pouco utilizado na clínica, mas que ele é essencial na avaliação da ansiedade social, que é a escala de medo de avaliação negativa, né? Que é o sintoma-chave, né? O sintoma principal aí da ansiedade social, tá? Provavelmente eu devo fazer um vídeo dessa escala em breve. Tá bom, gente? Então é isso. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar um like aqui, tá? Se você não for inscrito no canal também, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para a gente fortalecer aqui a nossa comunidade, tá? Se vocês tiverem também alguma crítica, sugestão, feedback, tiverem dúvidas ou alguma outra questão que vocês gostariam que eu comentasse sobre outros temas, vocês podem escrever aqui para mim também, tá bom? Um abraço e até o próximo.